Fala galera, aqui é André Moreira. A gente volta para continuar as nossas aulas aqui do curso de API com Laravel, né, de contas a pagar, um projeto que a gente está fazendo. E essa aula a gente vai começar a falar sobre testes automatizados. Para que servem testes automatizados, como fazer isso no Laravel. Bom, os testes automatizados, eles servem para testar a aplicação de uma forma automatizada. Qual que é a diferença de teste automatizado para o que a gente conhece hoje, né? O utilizado, né, antes dos testes automatizados são os testes manuais, né? Depois que uma funcionalidade é implementada no sistema, você vai lá, alguém, né, vai lá manualmente e testa a funcionalidade. Mas isso é muito custoso, porque você tem que ter uma equipe para fazer isso e a equipe não consegue, com eficiência, detectar se quebrou alguma parte da aplicação, com alguma alteração, né? E aí, os testes automatizados, eles são classes que eles vão preparar cada cenário da aplicação e testar ela. E você vai, aí a gente chama de cobertura de testes, né? Você vai testar, você vai cobrir todo o seu código de teste para que toda vez que seja entregue uma versão da aplicação, seja executada toda a bateria de testes e você tenha certeza de que a funcionalidade que você implementou, ela não quebrou a aplicação. E assim fica mais barato de testar a aplicação e fica mais eficiente, né? Porque se você for testar de uma forma humana, clicando ali nos links, né, fazendo o teste manual, você pode deixar passar alguma coisa. No teste automatizado, não. Você vai executar todos os testes da aplicação e aí você vai garantir que realmente está funcionando. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na documentação do Laravel para a gente ver o que tem aqui sobre testes para ajudar a gente. Primeiro, para vocês terem uma ideia, existe toda uma construção para fazer o teste, né? Por exemplo, antes de executar o teste, tem que construir, por exemplo, o cenário do teste. Às vezes você precisa inserir dados anteriormente no banco de dados para poder construir um cenário ali que você vai testar. Aí você executa a funcionalidade. Depois de executar a funcionalidade, você tem que verificar se a resposta produzida no teste, né, ela é o que está esperando mesmo da aplicação, né? Você constrói um cenário, executa a funcionalidade e verifica se a resposta retornada pelo sistema é exatamente aquilo que precisa ser retornado. E depois disso ainda, depois de verificar a resposta, talvez seja preciso limpar os dados gerados, né, no banco, por exemplo, ou então dados, arquivos temporários, né? A ideia é que cada teste crie o seu cenário e limpe o seu cenário. Vamos lá. Aqui na documentação do Laravel tem aqui a parte de testes. E aqui existem alguns tipos de teste e algumas funcionalidades que a gente pode usar de forma genérica. Aqui, por exemplo, tá os testes de HTTP, né? Os testes de requisição. Essa parte nós vamos utilizar na API, porque nesse teste envolve, por exemplo, acessar determinado endpoint e verificar quais são os dados que ele está retornando. Então, esse a gente vai usar. Tem os testes de console, que é para testar os comandos artisan, né? Você pode criar ali na aplicação os seus comandos artisan e aqui você tem testes específicos para ele. Essa parte a gente não vai utilizar, a gente não está abordando isso nesse projeto. Os testes de browser é para testar a aplicação, geralmente a aplicação full stack, com acessando as telas. E aqui o pessoal muito de front usa, né? Porque, por exemplo, aqui nesse tipo de teste você consegue localizar o campo na tela, por exemplo, e pedir ali para o Laravel inserir um dado naquele campo, clicar no botão, verificar se viu alguma coisa na tela, tudo isso de forma automatizada. Então esse teste é para isso. É mais uma ideia de teste de tela, né? de acessar a tela, preencher dados, executar alguma coisa, verificar o retorno, qual tela que foi, né? Essa parte é para isso. A gente não vai usar, que a gente não está usando aplicação full stack, a gente está usando só o back-end de API, então esse aqui a gente não vai usar. E existe aqui os itens referentes a banco de dados sobre teste, né? Aqui é basicamente a questão das factories, que a gente já está utilizando desde o começo, né? A gente está utilizando aqui as factories para definir quais são os campos do banco de dados e qual o valor que ele vai receber para criar um novo registro, né? Isso aqui a gente vai utilizar lá para construir o cenário, por exemplo, né? Antes de começar a fazer o teste, a gente vai construir um cenário, colocar registro no banco e aí executar o teste. Beleza. Essa parte de mocking aqui a gente vai utilizar na aula de teste unitário, que é pra gente fazer um fake, falsificar uma classe, e aí falar que a gente quer, por exemplo, de uma determinada unidade, por exemplo, um determinado método, que ele retorne tais dados. A gente pode fazer esse fake. E aí, também quantas vezes que aquele método vai ser chamado. Então, lá na aula de
teste unitário a gente vai entender melhor essa parte. Por enquanto a gente vai, nessa aula de teste de funcionalidade, a gente vai utilizar os testes HTTP e vai utilizar também a parte aqui de database. Vamos para o código, a gente começar a fazer isso lá. E eu vou vir aqui, ó, nessa pastinha testes, né? Aqui é a pasta padrão do Laravel para a criação de testes. E aqui eu até já tinha renomeado, tá? Eu vou só excluir aqui para a gente fazer o processo de novo, que eu estava testando mesmo. Tá. Essas duas pastas já vêm aqui como padrão no Laravel, Feature e Unity, ou seja, os testes de funcionalidade e os testes de unidade. A gente vai utilizar nessa aula os testes de funcionalidade, que é o que? A gente vai testar a funcionalidade como um todo. Por exemplo, o endpoint de criação de registro. A gente vai testar toda a funcionalidade de criação de registro, tudo ali, e aí vai verificar o resultado que vai produzir. Diferente, por exemplo, de um teste unitário, que eu pego, por exemplo, uma classe isolada, e aí eu quero testar uma unidade, por exemplo, só um método daquela classe, né? E aí eu crio um teste para testar cada método em cada cenário. Muitas vezes um método ele pode abranger mais de um cenário. Isso é muito comum quando a gente tem if lá no código, né? Então tem que criar um cenário para aquele teste, para passar dentro daquele if, para não passar dentro daquele if, né? Cada coisa, cada condição é um cenário. Então tem que criar um teste para cada cenário. E aí a gente vai conseguir ver a questão dos testes, né, melhor com o relatório de cobertura de código, que a gente vai ver nesse relatório quais são as linhas do nosso código que foram executadas no teste, né? E aí, por exemplo, se a gente tem esses vários cenários, a gente vê lá se o nosso teste ele executou aquelas linhas. Se ele não executou, a gente tem que criar um teste que execute, que cubra aquele cenário. Então vamos lá. Aqui na pasta de testes de funcionalidade, a gente já tem vários arquivos que eles vêm já vem padrão do Laravel para funcionalidades que já existem ali, por exemplo, do Jetstream, né, de criação de senha, já tem várias coisas aqui. Eu não vou executar esses testes aqui na nossa aula para ficar mais simples, né, para a gente criar só os nossos, mas, por exemplo, numa aplicação padrão que estivesse usando mesmo toda essa parte, aí poderia reaproveitar isso aqui, mas para a gente não é importante nessa aula. Então a gente vai testar só os nossos testes novos. Eu vou fazer o quê? Eu vou renomear essa pasta. Vou colocar aqui old. Dá um clique aqui. Beleza? Ele já altera, o PHP Storm aqui ele já altera também o namespace das classes, beleza? E eu vou criar aqui uma pasta chamada feature, que era o nome antigo da pasta ali. E aí a gente vai criar os nossos testes aqui dentro. Antes de criar os nossos testes, eu vou configurar uma coisa aqui, por exemplo. Na pasta database, nós já tínhamos esse arquivo database.sqlite, que é o banco de dados SQLite. Eu criei mais uma cópia mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V desse arquivo, e chamei ele de database-teste.sqlite. E aqui, o que vai acontecer? A gente vai utilizar esse banco só para testes, né? Então, os dados que forem gerados, registros que forem gerados ou excluídos nos testes, eles vão acontecer só nesse banco. Perfeito. E aqui, ó, nesse arquivo que está na raiz phpunit.xml, a gente vai configurar aqui a conexão do banco de dados. Vai ser a SQLite, tá vendo? Essa parte aqui é para substituir as variáveis de ambiente. Onde que estão as variáveis de ambiente? Elas estão aqui no arquivo .env. Essa parte de banco aqui, por DB Connection, essa DB Connection, eu vou pedir para que utilize a conexão da SQLite. E aqui, ó, é mais um campo, que é a DB Database. Aqui a gente não está usando a DB Database, ó, para poder pegar o valor padrão dessa configuração. E onde que está o valor padrão? Está nessa pasta aqui, ó, config database, aqui. E aqui, ó, na conexão SQLite, o campo database aqui, ele está recebendo essa chave database do env, né? O valor padrão aqui é no caminho da pasta database, ele vai achar o database SQLite, que é esse aqui, né? E a gente vai fazer o que? Na hora que estiver rodando o teste, a gente vai querer que ele pegue este arquivo aqui, cadê? Database teste.sqlite, que é o arquivo cópia que a gente criou aqui para executar os testes. Perfeito? Database, perfeito. Ok, de configuração para começar é só isso. E agora a gente vai gerar o nosso primeiro teste. Vou até rodar o comando. Não, tem mais coisinha, perdão.
aqui ó, a gente vai vir no Composer JSON, que a gente vai criar uma facilidade aqui para executar os testes. Nesse campo config eu vou colocar aqui no último atributo uma vírgula aqui e vou chamar o atributo, a chave de bindir, é isso mesmo, bindir. E aí vou colocar o nome aqui bin. Para que serve isso? Aqui ele tá falando assim, qual que vai ser o diretório dos arquivos binários, arquivos de execução. Eu estou falando que ele vai criar na raiz uma pasta bin e vai copiar esses arquivos para lá, são arquivos de script. No caso, a gente vai fazer o que? Vai ser copiado para a pasta bin, aqui na raiz, o arquivo do PHP Unit, que aí vai ficar mais fácil da gente executar os testes com o PHP Unit. Senão a gente teria que procurar o arquivo aqui dentro da vendor, né? Indicar ele dentro da vendor, dentro do PHP Unit, qual que é o nome do arquivo e executar o teste. Aqui não, ele já vai ser copiado para a pasta bin, que vai ser criada aqui na raiz, e a gente vai executar o teste através dali, dessa pasta. Então o que eu faço? Depois que eu fiz aqui o bindir, eu vou vir no terminal, eu já estou aqui dentro do terminal ZSH do container workspace, e aí vou executar composer dump autoload. Dump autoload. Vamos ver se ele criou. Tá, não é esse comando, é o install. Composer install. Perfeito, ele criou aqui a pastinha pra gente. Criou a pastinha, ele já copiou aqui de todos os pacotes que tem arquivo de script, ele já copiou o arquivo de script pra cá, perfeito? Tem do Carbon, tem várias coisas aqui e tem o PHP Unit, que é o que a gente vai usar. O que eu tenho que fazer? Essa pasta ela não vai ser versionada, ela sempre vai ser criada quando instalar o Composer. Então eu tenho que colocar ela no git ignore. Aqui ó, git ignore. Aqui no finalzinho a gente coloca ela. Bin. Perfeito? Beleza? Depois a gente comenta tudo. Perfeito, agora a gente vai começar a criar os nossos testes. Eu vou vir no terminal, vou executar php artisan make test. Tá, antes disso, vamos lá. Quais são, o que a gente vai testar? Que parte do código da aplicação que a gente vai testar? A gente vai começar testando por aqui, ó, os controllers, né? App http controllers. E eu vou começar a testar aqui o primeiro, tá? Vou testar esse conta bancária controller, perfeito? Vou deixar ele aberto aqui. Vou deixar aberto também, não, eu ia deixar aberto o arquivo de rotas, mas não vai precisar não. Então tá, vamos lá. PHP artisan make test, e aí eu vou criar uma pasta chamada conta bancária. Criar o namespace, né? E aí vou criar o teste listar, que é o primeiro item aqui, o index, né? Na verdade vou criar index ou listar, não sei, acho que vai index mesmo, porque aí fica mais padrão com esses métodos aqui. Index test, tem que sempre ter o sufixo teste, tá? No nome da classe que vai ser criada. Então, perfeito. Aqui em testes feature criou o index, criou o namespace conta bancária e a classe index test. Essa classe index test é para testar o método index aqui do controller de conta bancária. Então vamos lá. Posso tirar isso aqui. Perfeito. O que eu vou usar daqui? Deixa eu ver. Aqui não tem nada que a gente precisa. A gente vai usar Fresh Database. A gente vai usar essa tranche aqui nesse arquivo aqui, que é o arquivo aqui, ó, esse test case, que é o arquivo que todos os testes de funcionalidade vão herdar. Então, eu vou utilizar aqui, vou importar e aqui eu vou utilizar refresh database. Perfeito. Para que serve essa tranche? Essa tranche é assim, a gente indicando ela no teste, toda vez que inserir um registro no banco de dados, quando terminar o teste, vai ser executado um rollback na transação do banco de dados, ou seja, todos os registros que forem gerados no teste, eles já vão ser excluídos ao finalizar o teste. Então a gente não corre risco de ficar com lixo lá no banco, senão a gente vai ter que ficar excluindo os registros gerados no teste na mão. Com essa tranche a gente não precisa, perfeito? Então vamos aqui. Aqui no nome do teste tem que ter teste no prefixo, tá? Para ele encontrar. Vou até mostrar aqui o PHP Unit, como é que funciona. Aqui, ó. Aqui ele está falando que nessa parte aqui, o test suite
chamado feature, ele vai na pasta testes feature e vai executar todas as classes que tem o sufixo teste.php, né? Todos os arquivos que tem o sufixo teste, né? Sufixo teste.php. Então ele vai vir na pasta feature e vai executar todos os arquivos que tem o sufixo teste.php. Perfeito. E aqui, ó, deixa eu ver. Não, é só isso, beleza. Tá? Aí o que acontece? Aqui ele está falando qual que é o diretório que vai acontecer a cobertura de código. Eu vou mostrar para vocês depois do teste como que é gerado o relatório de cobertura de código, né? Então vamos dar início aqui no teste. O que eu tenho que fazer? O que eu gosto de fazer? Aqui em cada teste, que a gente vai testar cada funcionalidade ali do controller, e eu gosto de colocar aqui no começo qual que é a rota para aquele método. Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui private const, vou criar uma constante privada e vou colocar rota. Bom, tá? Qual que é a rota desse método index aqui do controller conta bancária? Só a gente vir aqui no api.php, que é onde a gente está registrando as rotas, né, da API, e a gente vê aqui, ó, conta banco, né, e esse API Resource ele vai criar aquelas rotas do CRUD, ou seja, index, store, show, destroy, update, que elas vão ser com os mesmos nomes que tem aqui nesses métodos, né? Então vamos lá. A rota que a gente quer da listagem é conta banco, né? Que é o que está aqui, conta banco, ponto index, que é a listagem. Perfeito? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar aqui. Tá? Esse this aqui, ele vai executar uma requisição, né, HTTP, numa URL, né? Eu quero pegar aqui o get mesmo, só que indicando já que eu vou fazer uma requisição enviando dados JSON. É um padrão que eu uso já para definir ali os cabeçalhos do content type, né, de JSON. Então eu sempre uso aqui com get JSON, put JSON, update JSON, já para definir a requisição do tipo JSON. Só fazendo um cortezinho aqui, só para corrigir a palavra, o que eu tinha dito anteriormente. Eu disse que o sufixo JSON aqui é para determinar qual que é o tipo de conteúdo que eu estou enviando na requisição, mas não é isso. O sufixo JSON ele é para determinar qual que é o tipo de conteúdo que eu estou esperando na resposta, tá? Então, só para fazer essa correção aí. E aí, eu vou colocar aqui qual que é a URL. Então, eu vou utilizar o helper route e passar o nome da rota. E aí, ele vai gerar a URL. Perfeito. Aqui, ele está fazendo a requisição lá para o endpoint. E aqui, né, ele faz a requisição para o endpoint e ele armazena o retorno nessa variável response. A partir da variável response, está fazendo uma asserção, ou seja, está afirmando que o código de resposta é o 200. Né? Depois que a gente fez a requisição, a gente vai verificar os dados de resposta. Então vamos lá. Antes de executar, eu vou colocar aqui um dump, que é para a gente ver, de fato, um debug do que está sendo retornado. Então vamos lá. Vou dar um clear aqui. Aí eu vou utilizar, ó, através da pasta bin, que foi criada lá no começo, php unit, e já vou executar. Só tem aquele lá na pasta, vou executar só aquilo. O que aconteceu aqui, ó? Esse aqui é o nosso debug funcionando. O dump, né? O dump funcionando, ele retornou isso aqui. Ele retornou pra gente uma mensagem de not authenticated. Ou seja, ele não retornou 200. Ele retornou que a gente não está autenticado para fazer essa requisição. E realmente não está. Como que a gente faz para ficar autenticado? A gente tem que ter um usuário no banco. E aí a gente vai autenticar com esse usuário. Então como que eu vou fazer? Esse método actionS, tá? ActionS, eu preciso passar um usuário para ele. E aí ele vai autenticar esse usuário. E aí sim ele vai fazer a requisição com esse usuário autenticado. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o model de usuário, user, esse. Vou chamar o método da factory. E vou persistir os dados do novo usuário no banco. Create. Tá? E persistindo, ele já vai retornar esse novo usuário para esse método ActionS, para ele autenticar esse usuário. Então vamos tentar agora de novo. Aqui ele já deu certo. Ó, né? Esse OK, 2 testes, duas asserções, ele deu certo. Por quê? Porque
aqui ele retornou, ele conseguiu fazer a requisição autenticado, com o usuário autenticado, e retornou lá aquela listagem pra gente, tá? Retornou. E o método, o código de resposta é o 200. Então beleza, então ele acertou. O que está faltando aqui? Está faltando a nossa estrutura do registro. O banco, ele está zerado, então precisa criar um registro lá para a gente acertar aquela estrutura dos dados. O que eu vou fazer? Vou criar um registro aqui. Que registro que eu preciso criar? O de conta bancária. Então eu vou pegar o model de conta bancária, vou acessar o método factory, vou persistir os dados no banco, create, perfeito. Beleza, e agora a gente vai fazer a aquisição de novo. Fazendo a aquisição de novo, vem aqui ó, no atributo data, os dados do novo registro, né? Vem aqui. Então perfeito, o que a gente precisa acertar? Pode acertar toda a estrutura, mas eu não vou fazer isso agora, essa é uma estrutura padrão do Laravel, não vou fazer isso nesse teste, não vou acertar, mas eu vou acertar esses dados que vêm aqui. Esses dados eles precisam estar consistentes, porque isso aqui está sendo mapeado lá no nosso resource. Então, o que tem lá no resource é o que as aplicações clientes estão esperando. Então, se a gente mudar alguma coisa lá, a gente tem que avisar previamente para as aplicações cliente poder fazer alteração também. Então, isso não é comum, é alterar o tipo de retorno. Por isso, eu tenho que validar essa estrutura aqui para ter certeza que qualquer alteração no sistema não vai quebrar esse retorno. Então, vamos lá. Como que a gente vai acertar a estrutura? Eu vou utilizar aqui, ó, continuando, né, o response. Assert JSON fragment. Existem outros assert JSON, mas esse fragment a gente vai acertar só esse pedaço, só esse fragmento do JSON que está sendo retornado. A gente não vai acertar o restante. Então, beleza. O que eu preciso aqui? Eu vou criar aqui o array, vou pegar os campos que está aqui. Aqui é melhor mesmo. Vou selecionar todas as linhas aqui através desse mais que está no começo. Vou remover ele. Vou ali para separação aqui, vou tirar esses dois pontos que é do JSON. Vou colocar uma seta que é do PHP. E vou lá para a última linha colocar uma vírgula que é do PHP para separar cada item do array. Perfeito? Então o que eu vou fazer mais? Vou voltar para o começo, vir para cá. E aqui eu vou pegar esse valor e indicar o novo registro que a gente criou. Eu não salvei ele aqui, ó, vou salvar agora. Conta bancária. E vou pegar ele para comparar se os dados que estão vindo aqui são realmente desse novo registro que eu criei. Então vamos lá. Vou acessar assim. Vou pegar esses dados aqui, ó, e colocar aqui na frente, tá? Perfeito, né? São esses mesmos dados que estão vindo na resposta, são os mesmos nomes que está nos campos do banco de dados, então da tabela do banco. Então posso utilizar assim. Vou executar os testes, pessoal, aqui com esse comando, ó, xdebug mode coverage e bin php unit. Perfeito, ele executa sem erro. Esse aqui é para habilitar já o xdebug, que é uma dependência ali do PHP para ele fazer a cobertura de testes para a gente, né? Tem outras formas de habilitar, mas eu vou utilizar assim para ser mais rápido, mais simples. E a gente vai fazer o teste. O que ele está falando aqui? Ó? A gente executou o teste, né? E ele está falando que deu erro. O que ele está falando? Ele está falando que não encontrou no fragmento do JSON esse pedaço, ó, agência número. Realmente, não encontrou mesmo. Por quê? Porque o que está devolvendo aqui para a gente é um campo data, e aí um item de array, e aí os campos dentro. E aqui a gente está testando só os campos. Vamos lá criar a estrutura certa. O campo data é um índice, um array, e dentro outro array. E aqui sim os dados, né? Porque podem vir outros dados daqui, que é uma lista, né? Uma lista, então ele pode vir nessa estrutura. Por isso que ele tem essa estrutura e a gente tem que testar na estrutura certa. Vamos lá. Está falando ainda que não está contido, esse pedaço que a gente colocou aqui não está contido no que realmente veio, né? Então vamos dar uma olhada aqui para a gente ver se acha qual que é o problema. Tá certo, tá certo, 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 certo. Aparentemente está tudo certo. Ah tá, aqui ó.
esse aqui é o que está vindo, né? Está sendo respondido, que é essa estrutura aqui. E aqui tem esse item, ó, agência número, que ela está vindo como string. E aqui, nos dados que a gente está indicando aqui, ó, por exemplo, agência número, esse agência número aqui, o model está retornando ele como se fosse um inteiro. Tá? Se a gente ver no banco de dados, no conta bancária, é o conta número, deixa eu ver, conta número. O campo é realmente varchar. Tá? Conta número, agência número, banco nome, acho que esses dois só podem vir como ter valor inteiro. Esses dois, eles são varchar, então o model está convertendo eles para inteiro, por causa do valor. A gente vai então indicar no model que é para converter para string. Então o que a gente faz? Abre o model, conta bancária, e indica aqui. Vou indicar agência, número e conta número. E esses dois vão ser string. Perfeito. Testar de novo. Acertou, tá? Deu certinho, passou com sucesso. Então, se a gente ver aqui no nosso teste, a gente criou um registro lá na tabela para poder vir esse registro na listagem, executou a requisição no endpoint que a gente queria aqui, né? Fez um dump aqui para ver a resposta que vinha e acertou a resposta, afirmou que a resposta tem esses dados. O status tem 200 e o JSON que é retornado, ele tem uma parte da estrutura que é dessa forma, tanto os campos quanto seus valores, né? E aí a gente utilizou o registro criado para dizer que são os mesmos dados que estão sendo retornados ali no endpoint. Perfeito, né? A gente viu ali que a gente cobriu esses 3 itens do teste, né? Criou o cenário, criou o registro no banco, executou o teste e aí conferiu a resposta, se ela veio realmente como esperado. Se, por exemplo, vir outro nome, não tiver esse nome do campo, alguma coisa, ele vai dar um erro, né? Então, beleza. Eu vou criar, esse aqui é o nome do teste, por exemplo, né? Esse aqui está como teste exemplo, que foi o que veio por padrão. Eu vou criar o teste sucesso, vou deixar assim. Isso aqui você pode, por exemplo, você pode colocar com underline, você pode colocar com uma letra maiúscula, depende aí do jeito que você quer fazer, tanto faz, tá? O Laravel já traz nesse padrão aqui com underline. Pelo menos novas versões trazem. Aí a gente vai acertar também, esse aqui foi o cenário de sucesso, vamos acertar o cenário de falha também. Então vou colocar teste, falha. E vou colocar autenticação. E o que a gente vai fazer? A gente não vai passar o usuário logado. Não vai passar o usuário para fazer o login. Que a gente quer acertar se realmente está barrando lá. Então, o código de status que é retornado quando não tem autenticação é o 401. A gente já viu isso em outras aulas. E o que vai vir aqui, eu vou deixar assim mesmo, vou deixar o dump rodar aqui. Vou só tirar daqui o dump para não ficar aparecendo toda vez que a gente fizer o teste. Vou ver o que ele vai vir aqui. Então, aqui o que ele retornou? Ele retornou message not authenticated. Então a gente vai acertar essa mensagem aqui. Vai afirmar que tem que retornar essa mensagem. Vou tirar daqui do começo, para a gente economizar a linha. Perfeito. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que devolver um código 401, que é o de usuário não autenticado, e essa mensagem também vai ser retornada no JSON. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. Tá ok. Esse teste aqui desse primeiro método, ele tá ok já, ele tá passando. Então como que a gente pode conferir isso? Ele tá ok, né? Ali tem um cenário só, a gente, na verdade tem dois, né? Um que é da autenticação e outro que é do retorno mesmo dos dados. A gente já cobriu os dois, nesses dois testes, e a gente vai confirmar isso no relatório de cobertura de código. E a gente vai gerar ele dessa forma. Mesma coisa aqui, na frente a gente vai passar coverage, traço HTML. E aqui qual que é o diretório onde a gente vai pedir para gerar esse relatório, né? Esse relatório vai ser gerado em HTML. Então eu vou colocar aqui, ó, storage app public e vou pedir para criar a pasta coverage. Perfeito, ele gerou aqui, ó, no final, falou que gerou o relatório. Vou só tirar esse dump aqui também, não ficar mostrando toda hora. E vou abrir o navegador. E vejam que aqui a gente já vê, por exemplo, as pastas a partir da pasta app. Por que a partir da pasta app? Porque aqui no arquivo de configuração do PHP Unit,
ele está pedindo para cobrir o código da pasta app. Tá? Se tivesse mais uma pasta para fazer a cobertura do código, como a gente tem, que é de domínio, a gente vai utilizar nas aulas de teste unitário, aí a gente vai adicionar aqui também a pasta de domínio. É por isso que as pastas que aparecem aqui no relatório são só as do diretório app. Então tá. O que a gente quer ver se cobriu? O controller. Então entra aqui em HTTP, controllers, e aqui a gente já consegue ver aqui, ó, esse controller de conta bancária, ele já tem uma indicação aqui de cobertura, né? Ele está vermelhinho porque cobriu pouco do código, tem muito mais código sem cobertura de teste. E aí ele fala aqui qual foi a porcentagem de linhas, funções e métodos, né? Classes e traits. Então a gente vai entrar aqui nele para ver o que cobriu. Aqui a gente já consegue ver quais são os métodos que tem e a gente consegue ver aqui, ó, verdinho, 100%, que já cobriu o método index. Então aqui, ó, no método a gente vê as linhas que foram cobertas. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro teste aqui, ó, só para a gente entender melhor. E eu vou tirar essa parte aqui da listagem do sucesso, vou deixar só a parte de falha. Vou comentar ali, vou executar o teste de novo com a geração do relatório. Vamos lá para o relatório, vou dar um F5 só aqui. E a gente pode ver que ele não entrou aqui, né? Não entrou. Por quê? Na verdade, esse pedaço aqui, ele não é da autenticação, né? A autenticação, ela ocorre anteriormente, no nível acima do framework, lá no pacote CentOS. E aí, a gente, colocando essa autenticação lá, ele já vai passar direto aqui dizendo que o usuário tem essa habilidade no token, né? Então, a gente tem que testar esse cenário também. Aqui ele está considerando sempre que tem, né? Então, se eu remover o comentário daqui, executar novamente, ele vai mostrar lá pra gente que tem, que passou nesse código, né? Executou esse código, então está coberto. Aqui ele fala aqui qual que é o teste que quando executado cobriu essas linhas. Ele fala ali que é o teste de sucesso. Perfeito? Perfeito. O teste lá de não autenticado, ele nem entra aqui, tá? Ah, mas não precisa fazer então? Precisa. Por quê? Porque os endpoints dessas rotas, eles têm que ser autenticados para poder ter acesso. E se eles não forem autenticados, tem que retornar lá que não está autenticado. Então por isso tem que fazer também. Isso é segurança de que sempre vai estar funcionando a questão da autenticação nesses endpoints. Tem que fazer. Então, o que mais que eu vou fazer? Tá. Eu vou utilizar uma outra forma de testar, que é para testar com o token lá. Então eu vou vir aqui na documentação do Laravel, vou vir aqui na criação de usuário, no CentOS, no pacote CentOS, Packers, CentOS, para a gente ver a criação do token. E aí, cadê Authentication? Aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai criar o usuário, vai criar o token, aqui. Vai criar o usuário, vai criar o token e vai colocar a habilidade do token que a gente quer, né, a permissão que a gente quer, e vai retornar o token para a gente fazer a autenticação lá. Então esse aqui mesmo que a gente quer. Eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, vou colocar aqui. E vou colocar aqui, vou armazenar o token aqui nessa variável. E aí a gente vai pegar o token e passar para cá. Mas não é nesse método, é em outro. É aqui, ó, no if token. Beleza? Vamos ver se roda. Vou até comentar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vamos ver se roda. Ó, deixa eu colocar aqui o dump para a gente ver o que retornou. O que retornou pra gente? Uma mensagem bem gigante aqui, né? Porque tá criado, tá habilitado o debug, né? Na aplicação. Ele traz essa mensagem bem grande, mas basicamente a mensagem aqui tá com nada, né? O que ele retornou pra gente? Ele retornou um 403 ao invés de retornar um 200, né? Por quê? Porque ele conseguiu fazer a autenticação, mas a autorização foi barrada. Por quê? Porque nesse método index, a autorização tem que ser a read. Tá? Então, eu pego aqui a read, e aqui, ó, o que está fazendo aqui?
Tá pegando o model de usuário, chamando a factory, persistindo os dados no banco, criando o token, com qualquer nome aqui, pode ser qualquer nome, e aqui colocando as habilidades, as permissões no token. Depois disso, ele retorna o token de fato, né? Esse plain text token é o token original, por quê? Porque o token que ele é armazenado no banco de dados, ele é armazenado criptografado, então a gente não consegue recuperar ele. Só consegue recuperar na criação aqui através desse método, né? Por isso que depois de criado, tem que salvar aquele token ali em outro lugar para você repassar para quem vai utilizar. Então beleza, a gente colocou já aqui a permissão de ler, né? Read, e vamos ver se ele consegue executar com sucesso aqui esse endpoint. Conseguiu, perfeito. Tá? Até o dump aqui já retornou pra gente, que estava retornando, posso até tirar. Beleza. Já gerou o relatório. Vamos ver aqui. Perfeito, está coberto. E agora a gente vai criar aqui um cenário para ele, para o teste ser barrado mesmo na permissão. Tá? Vai ser um cenário bem parecido. Eu vou colocar aqui uma fictícia, uma permissão fictícia. Não, vou colocar meio sugestivo, né? Sem permissão, né? Para dizer que ele realmente está sem permissão. Só sugestivo, tá? Esse aqui pode ser qualquer nome. Esse teste, o nome do teste vai ser teste, falha, permissão. Criei tudo, perfeito. Vai colocar o token, vai executar. Ele tem que dar um 403 aqui. E ele vai dar uma cert. Acho que é message em branco, vamos ver. Message. Assim que ele vem. Assim. Tá. Acontece aqui também. A gente vai executar só esse. E esse aqui também. Cliquei sem querer. Vamos lá. E ó, ele deu sucesso. Então ele executou só esse teste, né? E deu sucesso. Então vamos ver aqui no relatório de cobertura quais linhas que ele executou. E aí a gente consegue ver aqui, ó, que ele executou só a linha da autorização. Tá? E recebeu o retorno de 403, que não é permitido. Tá? Então a gente testou esse aqui também. Ou seja, tem só para esse método index do controller, tem 3 testes. Um é se está autenticado. Se ele tiver autenticado, ele pode entrar aqui no método. Se ele tem autorização, se tem autorização, ele pode receber os dados, né? Então são 3. Está autenticado, tem a autorização e o sucesso para receber os métodos, né? Perfeito. Então aqui a gente cobriu todos os cenários daquele método. Tá? Vou colocar aqui este e este. Teste falha permissão, teste falha autenticação. Eu preciso disso aqui. Não preciso não. Eu não estou acertando mais a estrutura, né, do novo registro, não preciso de registro novo. Então perfeito, vou remover aquela dependência ali em cima que não está usando. Tá ok. Vou executar de novo para ver se dá tudo certinho. Tudo certinho. Relatório. Coberto aqui o método index, tem todas as linhas cobertas. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vai passar para o próximo método. Fechar esse arquivo. O que mais? Fechar esse arquivo que não precisa. Esse test case também não precisa. O model também não precisa, mas perfeito. Vou pegar aqui, ó, esse teste que a gente está fazendo, o index, e agora a gente vai passar a testar. Eu vou testar os mais simples primeiro. Então a gente vai testar o show. Vamos ver. Aqui. Show. Perfeito. Aqui vai ser bem parecido. Vou criar um registro, pegar o token, que é o registro. Aí, aqui ó, o nome da rota é show. O método que vai fazer a requisição é o get também, então tá perfeito aqui.
E só que na rota eu preciso passar o parâmetro que é o ID do registro para poder detalhar ele, né? Esse endpoint ele vai trazer os dados de um determinado registro e ele faz a consulta pelo ID. Então eu vou pegar desse registro que acabou de ser criado e vou passar a chave primária dele nessa rota. Beleza, né? Passando aqui nessa rota, a chave primária, ele já vai montar a URL certinha pra gente. O que eu estou esperando agora? Eu estou esperando 200 e eu vou executar ele pra gente ver como que vem a estrutura, que a estrutura é diferente, tá? Então eu vou dar um dump aqui. Cadê? Ah tá, esqueci de alterar o nome aqui da classe. Perfeito. Ele executou também a outra classe de index, ele executou também. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar aqui no teste, vou fazer assim, ó, que eu vou passar um atributo filter, um flag filter, e vou falar qual classe que eu quero filtrar. Isso aqui pode ser método também, tá? O nome do método, o nome da classe, vou utilizar aqui o nome da classe para a gente executar toda a classe. Beleza, agora ele vai executar só dessa classe. E ele está falando que não acertou a estrutura, o fragmento do JSON, né? Não acertou mesmo. Por quê? Isso aqui é o que eu estou passando. Isso aqui é o que veio na resposta. Essa de baixo. Então vocês podem ver aqui, ó, que na resposta, depois aqui do atributo data, tem 2 pontos, né? E aqui ele tem a chave e o nome do campo. O que eu estou passando, ele tem um colchete para dizer que é uma array, e aí tem a chave, né? Então a estrutura aqui está errada. Por quê? Porque essa é a estrutura da listagem. A listagem vem em vários registros dentro do data. Mas no detalhamento, no show, ele vem só um registro. Então ele não tem essa estrutura de listagem. Então eu vou colocar ele direto assim, ó, tá vendo? Depois do data, ele não tem um outro array. Ele só tem o array direto dos dados. Então eu faço assim. Vou executar de novo. E perfeito, ele passou. Agora a estrutura está correta. Tá. Beleza, está acertando a estrutura, tá ok. Posso tirar o dump já daqui e eu vou executar esse outro item. Vejam que a permissão casou, né? Porque tanto o endpoint de index quanto de show, eles usam a mesma permissão, read, né? De ler. Então vamos aqui. Comentar esse aqui e descomentar esse aqui. Permissão, né? Perfeito. A mesma coisa. Ah, tá repetindo? Tá repetindo, mas precisa fazer esse teste para cada método, tá? Para cada método ele tem esses cenários, então você precisa fazer esses testes para cada método lá do controller, por mais que esteja parecendo que está repetido. Mas aqui não está repetido, né? Porque a gente vai precisar criar um registro. Porque para gerar essa URL, esse endpoint, ele tem que ter a chave primária lá no endpoint, lá na URL. Então a gente vai pegar aqui a chave primária do registro criado. Tá? Já é diferente. Então vamos ver se funciona. Falhou. Vamos ver aqui o que é. Está falando que requer o parâmetro na rota. Ah tá, eu passei errado aqui. Coloquei só get, é get key. Get key, perfeito. E agora sim, passou com sucesso. Isso aqui é simples, é só isso. Aqui mesma coisa, eu vou ter que criar o registro também para poder criar o URL. Vou daqui já. E vou passar o ID do novo registro para dizer que eu quero que detalhe aquele registro. Perfeito. Esse aqui também já está pronto. Então, olhando aqui no relatório de cobertura de código aqui, a gente vê que o método show também já tem todas as suas linhas cobertas. Beleza? Vamos para outro método. Vamos para o método delete. Na verdade, destroy o nome do método. Destroy. Conferir aqui no controller, ó. Destroy. Acerto o nome da classe. Acerto aqui o nome da rota. Destroy. Beleza, vou comentar esses dois últimos aqui. E aqui a gente vai ter o erro da habilidade aqui, né, da permissão, que está read. Vamos executar só para ver que ele vai dar esse problema. E eu vou colocar o dump aqui também para a gente ver o retorno.
Eu estou executando da última classe aqui, ó, no comando, então eu tenho que colocar aqui, ó, o filter, o destroy, teste, para pegar essa classe que a gente fez agora. Tá, por que ele deu certo? Porque o método que a gente está usando aqui é o de get, não é para ser o de get, é para ser o de delete. Então vamos lá. Deu um erro aqui, né, que é o 403, que é justamente porque essa permissão não é a permissão de exclusão. Então, a gente vê aqui que a permissão de exclusão é a delete, aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar delete, vamos ver se passa. Ele passou, mas a estrutura do JSON aqui não é essa, realmente não é mesmo. Então a estrutura do JSON aqui nem é JSON, ele nem retorna JSON na verdade, ele retorna só o corpo em branco, mas aqui para eu acertar o corpo vazio eu posso fazer assim, ó. Assim e assim. Ele vai retornar duas aspas, aqui ó. Ele está retornando aqui duas aspas, né? Eu tenho que acertar essas aspas aqui, por isso eu tenho que colocar ela dentro de aspas simples, aí eu coloco as aspas duplas. Vamos ver? Não acertou. E é exatamente isso aqui que não acertou. Deixa eu ver se é o text. Acerte-se text. Vamos ver. Não. Não é JSON. É assim mesmo. Foi text. Deixa eu ver se tem só text. Não. Sim. Vou colocar só assim pra gente ver. Só aspa normal. Acertou. Então que só aspa normal é equivalente. Né? Então perfeito. Aqui ó. Funcionando. Essa é a exclusão, né? O que aconteceu? A gente criou um registro aqui já direto no banco, criou o token com a habilidade de a permissão de excluir, executou o endpoint, né? E acertou os dados de resposta, que ele vai retornar um 200 e vai retornar um corpo vazio. Para a gente acertar esse corpo vazio aqui é com esse método acerte-se e aqui passando as aspas para dizer que é vazio. Perfeito aqui. Então vamos acertar os outros dois métodos da autenticação e da autorização. Esse aqui não tem permissão, beleza, criou o registro, faz a mesma coisa, delete, tem que retornar dessa forma aqui. Vamos ver? Beleza, esse aqui é a mesma coisa. Perfeito. Executou todos, vamos ver o nosso relatório de cobertura de teste. O método delete, aqui ó, tá tudo coberto já também. Então falta agora o update. É porque aqui eu executei com filtro, né? Vamos executar sem o filtro aqui, só pra gente ver o que falta. Tem algum dump perdido aqui, deixa eu ver. Aqui. Ele tá trazendo essas aspas aqui. De novo. Perfeito. Então, vamos ver que ele cobriu aqui no código. Já cobriu o index, show, o destroy, falta o update, o store, só. Falta o update e o store, então vamos lá. Vamos para o update. Eu vou criar a partir do show porque o update ele tem um retorno de estrutura que é semelhante ao show. Tá? Então vamos lá. Update. Ok. Acertar o nome da classe. Aqui o nome da rota é update. Aqui no final. Aqui vai ser essa permissão vai estar dentro do form request. Ela é update.
e aqui ele tem uma particularidade, vai criar um registro no banco e aí a gente vai gerar dados fakes para atualizar esse registro. Como que a gente gera? Aqui, vou colocar aqui, ó, novos dados. Vou chamar o model, vou chamar factor, não vou persistir os dados no banco, eu vou chamar esse método make, que é para retornar esses dados, ele vai retornar na forma de um objeto, e aí eu vou chamar o toArray, que é com esse formato de array que eu mando os dados aqui na requisição para ele poder mandar como corpo JSON esses dados, né? Então aqui, ó, nesse método que não vai ser o get, vai ser o put, né? Então deixa eu já mudar de todos. O verbo HTTP para alteração de registros é o put. E aí eu vou passar aqui, ó, novos dados, perfeito. Ok. Eu acho que vai ter algum desses acertos que vão falhar, mas vamos tentar. Deixa eu só comentar aqui para não atrapalhar a gente. Eu vou filtrar a classe, que é a update. Ok. Tá faltando o parâmetro da rota, ele disse. Então a gente tem que pegar aqui, ó, conta bancária, que é o registro que a gente criou, e passar aqui o ID dele na rota. Get. Ok. O put tem mesmo, né? O ID do registro. Você tem que passar ele na rota para você identificar qual registro que você quer atualizar os dados. E passar o corpo, né, dos dados que vão ser atualizados. Vamos de novo. Aqui, ele precisava receber um 200 e receber um 422. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui e vamos fazer um dump. 422 é uma validação de requisição, tá? Olha o que ele está falando. O campo conta número não pode ser superior a 10 caracteres. Esse registro que a gente está gerando aqui, que está utilizando, a gente está gerando na Factory. Então a Factory está gerando dados maiores do que pode conter lá no campo. Então a gente vai arrumar na Factory. A Factory está errada. Passa database, factories, conta bancária, que é relacionada a esse model que a gente está usando. Aqui, ó, no conta número ele está usando esse método bank account number, né? Então vamos utilizar esse mesmo aqui do handle number, pedindo para gerar 5 dígitos. Então beleza, vamos de novo. Ele passou, né? Ele só não está conseguindo acertar o JSON retornado. Vamos lá. Ele está falando aqui que esse JSON que a gente está pedindo para acertar não é parecido com esse. Vamos ver no que ele está errado. Agência número. A agência número está diferente já. Ah, tá. O que acontece? A gente está validando aqui. Inclusive não é essa estrutura também, né? Vamos pegar essa estrutura. Colocar aqui, que é só assim na listagem. Só vai vir um registro. E os valores que a gente está passando aqui são os valores do registro antigo que foi criado. A gente tem que acertar com os novos registros. Então vou pegar novos dados. E os campos que estão aqui dentro, eles estão em array. Então vou criar o índice de array aqui. Vamos testar de novo. O que ele está falando? Está falando que a chave conta bancária não existe aqui nesse dados, né? Conta bancária não existe. Realmente não existe mesmo. Por quê? Porque ele só gerou os dados pra gente, mas não persistiu os dados no banco, então não tem chave primária mesmo. Não tem chave primária, não tem criado em, não tem atualizado em. Então como que a gente vai pegar esses dados? Essa chave primária é do registro original. Eu posso vir aqui e posso utilizar o método getKey para retornar o valor da chave primária. E esses outros dois aqui é esse de criação. E o atualizado em, ele vai ser alterado na hora que fizer a requisição. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o registro original mesmo, aqui, o conta bancária. Vai colocar aqui, vai pegar o campo dele. O campo do model, né? Tá, perfeito. Ok. Testar os outros endpoints. Vou remover esse dump daqui. Ele vai pedir
o ID do registro na rota. A gente vai criar ele aqui. Também vai criar aqui. Vai pegar o ID aqui na rota, colocar aqui e colocar aqui. Lembrando que ele falhou. Deu put. Deixa eu comentar aqui os outros testes. Ah, tá. Esse finzinho aqui não fez o assert. Por quê? A gente está atualizando, né, update. E Axis Damage. Deveria vir a mesma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui no dump. Ah, tá. Aqui é diferente mesmo, né? Aqui ele vai ver essa mensagem. Tá. Por quê? Porque aqui, nesse método authorize, né, a mensagem que é devolvida, ela já tem esse caractere, essa palavra, né? This action is unauthorized, dizendo que a ação não é autorizada. Lá no nosso a gente não colocou. Tá? O código HTTP ele já explica exatamente isso. É um código exatamente para essa mensagem. Se você quiser colocar, tudo bem. Mas aqui a gente não fez, então não tem necessidade. Eu não vou colocar. Se quiser colocar, aí pode colocar na hora que você estiver fazendo os exemplos. Mas só assim já está ok. Vamos testar de novo. Passou com sucesso. Vou tirar esse dump aqui. E agora vamos verificar o último. Perfeito. Vou tirar o filtro aqui para gerar o relatório, né, para gerar de todos os testes. Beleza. Só está faltando agora o update. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou comentar esse aqui. Vou gerar de novo. Perfeito. Agora só falta um, que é o store. Vamos para o store. Vou copiar aqui e colar um. Deixa eu posto aqui. Acertar o nome da classe. O método store. Não tenho conta bancária nova, não tenho ID aqui na URL. O método é store, perdão, o método é post. A habilidade aqui é de store. Aqui eu vou usar o próprio response, o próprio dado que vem na response. E aí eu consigo pegar o dado do JSON que vem na resposta, assim, eu passo a estrutura que vem na resposta e eu consigo recuperar o valor do campo. E aqui é isso. Então vai vir data, né, e vai vir os dados dentro, aí eu consigo pegar dentro de data o campo conta bancária ID, que vai ser o registro do o valor da chave primária do registro que vai ser criado aqui nesse endpoint. Tá bom, né, que a gente fez, gerou dados fake, né, transformou em array e passou aqui no corpo da requisição, para ele pegar esses dados e criar um novo registro. Aqui tá ok, aqui a gente vai fazer a mesma coisa nesses dois de baixo, porque também esses dois campos de criado em e atualizado em, eles não são fakes, né, eles vão ser criados na hora de criar o registro. Perfeito. Vamos ver.
Aqui não tem também. Aqui não tem esse registro. Não tem permissão, mesma coisa. Aqui também não tem. Aqui criar um registro, não tem o ID do registro na URL. Vamos executar o store. Não é store, a habilidade, vamos ver qual que é, a permissão é create, permissão é create. Vamos aqui, tá. E o código HTTP de resposta na criação não é retornado 200, é retornado 201. Quer dizer que foi criado um novo registro. Perfeito. Testar. Ok. Tá? Que ele deu sucesso em todos os métodos dessa classe do store. Eu vou retirar o filtro aqui da classe para ele gerar relatório de todos os testes. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui ele passou tudo. Perfeito. Ó, todos os métodos, podem ver que todos os métodos estão verdinhos, tá? Estão 100%. Então, aqui no controller foi feito o teste para todos esses métodos, beleza? O que acontece? Mais tarde, numa esteira de pipeline, por exemplo, lá no GitLab CI ou no GitHub lá que tem os pipelines, tem que ser executado esses testes antes de fazer uma implantação no Jenkins, por exemplo. Esses testes têm que ser executados, né, a cada entrega de uma versão nova da aplicação para garantir que nada foi quebrado. Estou lembrando só de mais uma coisa aqui, por exemplo, no banco tem mais uma assert, dá para fazer uma assert aqui no banco, que ele vem aqui no this, ele vem direto no this, e database, assert database res, passa o nome da tabela, que é conta bancária, e aí você passa os dados aqui que você quer acertar. No caso, eu vou passar response variável data. Ele vai pegar todos aqueles campos que vem ali dentro do data. Vamos ver se ele acerta. Deu erro. Falou que a formatação da data aqui veio errado. E a formatação também do 1. Mas os dados são os mesmos. Ó. Só as formatações e as formatações também que está diferente. Tá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui. Esses dados são os que estão vindo na requisição, esses dados são do banco. Na verdade, eu acho que só esses dois aqui que não está certo, né? Que não está conseguindo fazer a asserção. Vamos ver. E agora ele está falando que precisava dos campos. Ah, tá, perfeito. Não tem nada a ver, né? Nem era pra ter apagado aqui, a gente nem tá vendo esse teste, tá vendo esse teste daqui, não tem nada a ver. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso acertar os novos. Deixa eu ver se os novos dados ele funcionam certo aqui. Os novos dados funcionam certo. Perfeito. Então o que acontece? Aqui eu estou pegando, gerando dados fake para fazer a atualização do registro, né? Então a resposta desse endpoint para fazer a criação do registro. Estou pegando dados fake para fazer a criação do registro. E aí eu posso pegar esses mesmos dados que eu retornei lá da factory para fazer a inserção aqui no banco de dados, se ele vai dar certinho, tá? Então faz com esses e não com a resposta. Aí ele acerta perfeito. Essa inserção de banco está perguntando se nessa tabela possui esses dados, né? Os campos que foram retornados com os valores. Existem outras asserções, né? Por exemplo, existe search database missing, database
missing, que é se não tem esses dados, né? No caso não teria um registro equivalente, e count, que é para saber a tela e qual a quantidade de registros que tem na tabela. Então você pode usar isso também para fazer a asserção, a afirmação no seu banco de dados, para fazer a conferência lá, né? Aqui, por exemplo, a gente está verificando o JSON, que vem na resposta, e aqui a gente está verificando direto o banco de dados, para ver se os dados têm lá. Só, fazendo esse comentário, né, porque se vocês precisarem acertar, verificar no banco de dados se existem os registros, vocês podem fazer dessa forma também. Né? Perfeito. Acerte database conta bancária, database. Vou fazer de novo só para ver se ele atualizou certo. Beleza. Tá perfeito. Aqui a cobertura de teste está certa, a gente aprendeu a ver o relatório aqui, né? Perfeito, eu vou deixar os comandos na descrição do vídeo, ó. E tá ok, acho que dá pra gente fazer mais uma de... deixa eu ver, acho que dá pra gente fazer mais uma dos relatórios. Eu vou deixar os outros controllers, aqui, os outros controllers para vocês fazerem um fork e treinar a escrita dos testes e a cobertura do código, tá? Então eu cobrir só esse primeiro controller e aí fica o restante para vocês fazerem. Aí depois vocês fazem, né, lá, manda no link, nos comentários do vídeo aí o link do repositório pra gente estar dando uma olhada lá, pra gente ver se a gente aprendeu certinho. Se você tiver alguma dica também, como que você escreve seus testes, como que você abstrai os cenários, manda aí na descrição, nos comentários do vídeo pra gente compartilhar. Deixa eu ver o que mais. No endpoint de relatórios, se liquidar, por exemplo, dá pra gente fazer uma asserção aqui, dá pra gente escrever teste. Vamos escrever rapidinho. PHP. Então, deixa eu já comitar esses testes, né, que a gente já fez. Status. Vou dar a gente fez bastante coisa aqui, ó. Alterou aqueles que já tinham e escreveu os novos, fez algumas alterações. Beleza. Git add ponto, git commit, testes, vou colocar aqui CRUD, contas bancárias, que é das nossas, do CRUD da nossa conta bancária, né? CRUD contas bancárias, CRUD conta bancária. No nosso grupo de conta bancária a gente escreveu os testes, né? Lembrando que eu estou utilizando o ponto semântico aqui e eu deixo na descrição do vídeo aí o link para vocês verem essa forma de escrever os comandos também. Vou salvar aqui. Vou dar um git push. Aceitar o SH. Perfeito. Agora vamos fazer os testes. Vou até fechar tudo aqui. PHP, artisan, make, teste, relatórios pendentes, deixa eu ver aqui qual que é. Relatório, tá. Contas pendentes. Beleza. Vamos lá para os testes. Relatórios, contas pendentes. Não, vou tirar isso aqui. Não vamos precisar daqueles dois também. E vamos lá. Aqui. Vou colocar aqui a rota. Private. Const. Rota. Não lembro mais qual que era, deixa eu ver. API. Nosso arquivo de rotas está dentro de routes API. Pendente. Então ele não tem nome, tá? Aqui esse método API Resource ele já cria o nome das rotas lá, ele vai criar várias rotas. Mas quando a gente usa direto aqui pelo verbo, aí a gente precisa criar um nome para essa rota. Eu vou... esses são esses dois aqui, vou colocar aqui, ó. É isso mesmo. Name, relatório, ponto, contas, traço pendentes. E aqui embaixo, relatório ponto, traço contas liquidadas. A gente vai fazer o das pendentes. Inclusive eu não vou deixar esse aqui, eu vou deixar para vocês fazerem.
para vocês verem que isso faz parte do processo também. Às vezes você não cria o nome da rota, não precisa, mas aqui para escrever os testes lá precisa, né? Fica melhor pelo nome da rota, porque se você mudar isso aqui, você não tem que sair mudando lá no teste. Se você mudar só a URL da rota, pelo nome ele vai continuar funcionando. Então vou colocar aqui, relatório contas pendentes, né? Relatório contas pendentes, perfeito. E agora a gente vai executar, ele é um get, então get, do tipo JSON, route, rota. Tem que acertar pelo menos 200, né? Então vamos lá, já vou dar um dump aqui. Contas pendentes. Eu criei errado ainda. Tá, vou alterar aqui mesmo que é mais fácil. Tem que ter o sufixo teste, senão o PHP Unit não vai conseguir executar ele. Perfeito, já alterou aqui também. Ok, não está autenticado. Então vamos colocar a autenticação nele. Eu vou copiar de outro, né, para não precisar demorar esse tempo todo. Esse é um teste de sucesso. Contas pendentes, beleza. Não tem isso aqui. Vou botar um dump aqui para a gente ver o retorno. E executar. Ele deu um 405. Porque a gente está usando um delete aqui. Só colocar um get. Meu Deus. Tá. Ele deu um 403. Porque aqui a permissão é report. Acertou. Beleza, né? O que ele retornou? Ele retornou. Vou colocar um assert JSON. Assert JSON. Exact JSON. Isso aqui. Então vou colocar aqui. Sim, por enquanto. Perfeito. Agora a gente vai fazer o que? Vai criar um registro lá no banco. Vai criar uma conta pagar. Conta. Aí, né? Conta pagar. Factory. Create. Deixa aqui perto. Vamos ver como é que ele vem. Ah, tá. Tá faltando alguma coisa aqui no... algum registro. No conta pagar... conta pagar... No database, factory, conta pagar... Ele tá tentando criar... Ah, tá. Fornecedor. Tá, então vamos... A partir do fornecedor... Fornecedor models... Factory... Create... Antes disso tem... as contas pagar, uma só, e create. Vamos ver se vai. Ele foi, tá? Ele foi porque ele retornou aqui os dados pra gente lá. Ele só não está acertando a estrutura. Perfeito, que ele foi, só não está acertando a estrutura. Então, vamos pegar aqui a estrutura. Aqui tem, né? É um array e aí outro array.
tirar esse. Acerta aqui o. E vamos tirar esse valor. Não, peraí. Colocar vírgula. Não. Pra cá, aqui na seta. Tirar esse. Beleza. Acertar aqui por enquanto. Vou pegar aqui, vou pegar o fornecedor. Fornecedor. E agora eu vou pegar conta pagar dele. Fornecedor. Contas pagar. Estou chamando aqui o relacionamento que está no módulo fornecedor de contas a pagar. E vou pegar o first, primeiro registro. E agora sim, vou pegar a conta a pagar. Aqui tem um relacionamento, aqui tem um objeto do model de conta a pagar, que é o mesmo que foi criado aqui. E a gente vai passar esses mesmos campos aqui. Vai acessar os mesmos campos. Vamos ver se vai. Perfeito. Perfeito, a resposta está do jeito que era para ver, com esses dados daqui. Aqui. Só estava esquecendo de testar aqui nos testes de relatório, do relatório de contas pendentes, o cenário do header, né? A gente tem uma particularidade nesse endpoint, nesse endpoint de relatórios, que se a gente mandar um header solicitando um conteúdo como JSON, ele vai mandar o JSON, e se mandar um header solicitando um conteúdo como PDF, ele vai retornar uma resposta em PDF. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eu vou mandar aqui. Não, esse aqui quando eu não mando, ele já vai ser o JSON, né? Já vai ser o JSON, então eu preciso só fazer o assert aqui, que é assert header, tá? O header é o content. Deixa eu olhar aqui no Insomnia qual que é. Aqui no headers, tá, deixa eu só é isso mesmo. Content type, content type application-json. Só fazer aqui esse aqui tá fora. Tem uma coisa que não precisa aqui na dependência, vou tirar. Vou docker com exec entrar no terminal. Eu acho que é exatamente isso que estava. Perfeito. Esse aqui é o sucesso JSON. E esse outro cenário vai ser o sucesso PDF. Aqui vai ser PDF. E para retornar PDF eu tenho que mandar também a solicitação. Vou mandar aqui o header. Which header, que é o mesmo que está aqui. Content type application PDF. Vamos ver se vai. Deu erro aqui. Está dizendo que no nosso PDF o valor veio a JSON. A gente está solicitando o PDF. Deixa eu ver só se eu errei alguma coisa. Não é content type, é accept. Tá? Accept. Aqui. No que o cabeçalho que a gente manda, o header que a gente manda é o accept, dizendo que eu vou aceitar a resposta daquele tipo. E o cabeçalho que a resposta, a API manda, é o content type. Agora sim. Também deu erro. Aqui eu tenho que remover o JSON daqui, senão ele vai sobrescrever. Esse JSON que na verdade ele é do accept. Está dizendo que eu aceito uma resposta em JSON. Então vou dar só o get aqui e vou passar o tipo. Deixa eu colocar no DD aqui e vou remover.
Ela tá querendo, tá dando dump aqui do... Ele tá dando dump aqui. Esse dump é o próprio PDF, o binário lá. Não sei o dump. Tá, ele só não tem esse aqui, né? É só isso mesmo. Configure, né? Perfeito. Perfeito. Só conectar. GitHub ponto. Git ponte. Testes. Relatório de contas pendentes. Cobrindo. Retorno de PDF. Git push. Agora vamos fazer mais aqueles dois testes, né? De permissão e de autenticação. Falha a permissão. Eu preciso aqui. Não preciso disso. Isso aqui não vai criar registro. Isso aqui não vai criar registro. Ok. Tem permissão. E o método é um get. No lugar da electric não vai um get. Perfeito. Vou tirar esse dump daqui, não precisa mais. Vou gerar todos os testes que a gente já escreveu. Perfeito. Eu vou escrever só, do relatório eu vou escrever só desse método. Tá? Do relatório eu vou escrever só desse método. Vou deixar esse outro método para vocês fazerem. Vamos aqui em HTTP Controllers. No F5 aqui, só para... Ok. E aqui, ó, a gente consegue ver já que o conta bancária, controller, está tudo coberto 100%, e que o conta pagar relatório, ele não está tudo coberto, né? Então a gente entra aqui e vê que está coberto esse método, mas que está faltando aqui. Tá? Inclusive está faltando a autenticação aqui também. Vou deixar para vocês fazerem. Tá vendo? Faltando aqui, ó. Entra aí faz o fork do projeto, baixa o código aí na sua máquina, coloca essa permissão aqui e aí manda o link do seu projeto, tem que estar público, claro, senão a gente não consegue acessar, pra gente conferir. Manda aí nos comentários do vídeo. Perfeito? Essa aula de testes era só isso. Se vocês não entenderam alguma coisa, manda no comentário. E basicamente é isso aí. Curte o vídeo, por favor, para ajudar a gente. Comenta aí, compartilha com a galera e até a próxima aula.